alteração para o multi-estratégia imobiliária, 13º pago para os cotistas do fundo e aumento do guidance projetado em cerca de 8% para esse primeiro semestre de 2026. A gente vai falar agora sobre o resultado de dezembro do Rio Bravo Fundo de Fundos, que agora é Rio Bravo Multi-Estratégia Imobiliária. Fica nesse vídeo que a gente vai falar tudo sobre isso. Bom, pessoal, hoje a gente está com a Isabela, que é gestora aqui do RBFF11, que agora passa a ser o RBFM11, a gente já vai falar sobre essa mudança de ticker. Isa, vamos começar falando só um pouquinho sobre 2025, como que o IFIX se comportou, antes da gente entrar especificamente no fundo. Então a gente teve um ano muito positivo, o IFIX subiu mais de 20%, mais de 21%. A gente teve momentos diferentes, então o começo do ano mais puxado por crédito, depois o segundo semestre mais puxado por FOF, tijolo. Então, alguns setores se destacaram. Conta um pouco como que foi esse 2025 para o imobiliário. Não, legal. Como você comentou, Isa, o IFIX fechou 2025 em 21,1% de performance, mais puxado por tijolo e por FOF. Mas essa performance, ela se deu diferente no primeiro semestre, onde a gente viu crédito puxando mais o índice, muito por conta desse aumento da taxa de juros no primeiro semestre. No segundo semestre, a gente viu uma recuperação mais rápida, principalmente dos fundos de tijolo, já com as perspectivas ali de corte de juros em 2026, e também porque esse era um segmento negociando com muito desconto no mercado secundário. Então a gente teve ali uma apreciação puxada por essa perspectiva de corte e também porque os fundos estavam com bastante espaço ainda para apreciação. A gente trouxe também, até a partir da página 7 do relatório, alguns dados específicos de setor, né? Então a gente fala aqui de corporativo, logística, o que você destaca? O destaque grande foi para a queda na taxa de vacância. Então a gente teve o mercado de lajes atingindo a menor taxa de vacância dos últimos 5 anos. Então, um dado muito expressivo, isso muito puxado ali, num primeiro momento, pelas regiões primárias, que houve bastante absorção. Mas nesse último ano a gente percebeu uma absorção maior em outras áreas. O principal destaque para esses dois segmentos foi a queda na taxa de vacância que a gente viu, que foi bastante expressiva. Então o segmento corporativo registrou a menor taxa de vacância dos últimos 5 anos. Ela foi muito puxada ali em um primeiro momento, né, se a gente olhar para os anos passados, nas regiões primárias, então muito voltado em Faria Lima, Vila Olímpia, Paulista, e no ano passado a gente percebeu uma absorção forte em outras regiões, além dessas que a gente fala aqui, que são as regiões mais centrais. Então, a gente viu uma absorção forte na região das Chucres Aidã e em Pinheiros também. Então, já é um mercado que registra, está caminhando, né, para uma taxa de vacância do que a gente via ali no período pré-pandêmico, e isso impactou positivamente o resultado dos fundos imobiliários corporativos. E no segmento logístico, a gente também viu essa queda na taxa de vacância, que atingiu ali praticamente o menor patamar histórico de taxa de vacância, e absorções líquidas positivas trimestre contra trimestre, que significa, né, que as empresas, por mais que você tenha tido essa nova entrega de galpões logísticos ali em alguns principais polos, as empresas ainda demandam muito espaço. Então, mesmo com essas novas entregas, a taxa de vacância continua em queda, o que é muito positivo também. Legal, então acho que a gente pode falar também o que é perspectiva para frente, né? Então a gente teve uma boa evolução, ainda assim a gente vê muita coisa com desconto. Como que a gente está olhando para o IFIX e para o setor imobiliário para 26? Mesmo com essa alta que a gente viu ao longo de 2025 dos fundos de tijolo, eles seguem negociando com bastante desconto. Então, se a gente olhar, na média, todos os setores negociam com um desconto de 11%, mas isso varia muito de setor a setor. Então, tem setor que esse desconto pode chegar até 20%, muitas vezes mais do que isso. Então, a gente acredita que existe bastante espaço ainda para apreciação, sobretudo em 2026, onde é um ano que a gente espera que esses cortes de juros, né? E aí aqui a gente está falando de um diferencial de juros saindo de 15% até 12,25%, casas que estimam 12,5%. Então, é um diferencial bastante grande que ainda pode trazer ali uma segunda pernada de apreciação para os fundos. Não, maravilha. Bom, vamos falar agora mais especificamente, então, do nosso multi-estratégia imobiliária.
porque a gente teve, agora em dezembro, a execução daquela mudança que a gente tinha proposto, os cotistas aprovaram a mudança do fundo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho como que está essa cabeça da gestão nesse novo formato, agora no Multiestratégia, começando o ano com essa cara nova. Para esse ano, a gente está com uma cabeça bastante parecida com o que a gente estava em relação ao ano passado. Então, quando eu falo de perspectivas de alocação, então a gente ainda está com uma cabeça bastante conservadora. A gente vai buscar teses com ativos de muita qualidade, quando a gente olha para tijolo, ativos que estejam em regiões primárias, e a gente quer que a carteira continue tendo um peso maior em fundos de tijolo, dado que é o segmento que a gente acredita que tem o maior potencial de upside nesse ano, com todo esse cenário de queda de juros. Eu acho que até é interessante, a gente faz essa pergunta na página 10 do fundo, né? Agora que a gente mudou na prática, o que muda na prática para o cotista desse fundo? O que muda na prática é que a gente vai poder investir em uma gama muito mais ampla de ativos. Então, no momento atual, a gente ainda enxerga muito potencial de upside na alocação em FIIs no mercado secundário, dado que ainda tem muito fundo negociando com desconto, mas o fundo também vai poder se aproveitar de outras oportunidades, por exemplo, na estruturação de um CRI direto, no investimento em um fundo com cotas setipadas, investimento em alguma outra estrutura imobiliária que possa trazer um resultado positivo para o fundo. E a gente também traz aqui na página 11 especificamente um estudo que a gente fez para tentar comparar também essa questão de risco e retorno quando a gente compara FOF e Multiestratégia. O que o cotista pode entender aqui desse gráfico? Esse gráfico ele é bem legal porque ele mostra justamente o que a gente defendeu bastante, né, ao longo dessa consulta, que os fundos Multiestratégia eles conseguem ter retornos maiores do que os FOFs, justamente por ter uma gama muito mais ampla de ativos e o poder maior de diversificação. Então, enquanto os FOFs estão muito limitados a esse universo de FIIs, que muitas vezes costuma caminhar e chegar numa precificação que o mercado já fica caro, né? O Multiestratégia ele consegue se aproveitar de outros ativos quando esse momento acontece. E ativos que também têm relação de risco e retorno diferente dos FIIs. Então, a gente acredita que agora o fundo com essa mudança está muito melhor preparado para o futuro e vai conseguir colher mais frutos também. Bom, vamos agora entrar naquele assunto do 13º para os cotistas. Então, a gente falou sobre isso quando a gente fez a proposta da consulta, né? E aí, em dezembro, a gente chamou de 13º justamente porque ele foi o dobro do rendimento que o fundo vinha entregando, né, de 51 centavos. Então, o rendimento de dezembro, anunciado em dezembro, foi R$1,02 por cota, e além disso ele foi anunciado em dezembro, né? Por isso que a gente deu esse apelido de 13º, para que até os cotistas conseguissem entender essa natureza de ter sido o dobro do valor que ele esperaria para dezembro. Então explica um pouquinho como que foi essa distribuição. Isso foi basicamente um ato contínuo à nossa renúncia de taxa que a gente tinha comentado lá na consulta. Exatamente. A gente usou uma parte do resultado acumulado do RBFF para fazer essa distribuição extraordinária e para devolver o valor de taxa de performance que a gente tinha renunciado. Então, isso vai entrar agora para os cotistas no dia 15, né, de janeiro, foi anunciado no último dia de dezembro. E para frente, a gente até comentou, já imagino que seja um ponto que você vai trazer, sobre o novo guidance que a gente projeta para esse ano. Bom, já vamos entrar nesse assunto então, porque na página 14 a gente traz justamente o guidance, a gente revisou o guidance, justamente porque agora a gente conseguiu construir um rendimento recorrente maior do que a gente vinha trazendo. Então, isso tudo está relacionado, né? A gente fez um trabalho de portfólio no ano passado, ao longo de todo 2025, isso se refletiu em rendimentos, em resultados recorrentes maiores, e a gente consegue trazer um guidance maior, esse número que eu comentei lá no começo, de 8% nas médias aqui das bandas que a gente traz. Então explica o que o pessoal pode esperar aqui desse valor do guidance, que vai de 52 a 57 centavos por cota. Ele é maior, reflete resultado recorrente, e a gente trouxe, acho que esse histórico de 12 meses para todo mundo conseguir ver o que a gente vinha pagando, o 13º e esse valor que a gente olha para 2026, primeiro semestre. Sim, de fato, esse aumento do guidance nós realizamos agora nesse começo do ano, justamente por conta desse trabalho que nós fizemos no ano passado. Então, nós buscamos realizar ao longo de 2025 uma alocação
em fundos com teses conservadoras, então que fossem aumentar o carrego da carteira, mas que ao mesmo tempo não deixassem de ter esse perfil que nós buscamos de muita qualidade nos ativos. E nós fizemos isso principalmente via alocação em fundos de CRI, que estavam sendo negociados com desconto no mercado secundário, que então nós víamos ali uma possibilidade de upside além do carrego, e que eram fundos com uma carteira muito conservadora, com nenhum CRI que estava apresentando algum problema de crédito, bons devedores, estruturas sólidas também de garantias imobiliárias, e com isso o resultado recorrente aumentou de mais ou menos 51 centavos para 0,54. Como nós estávamos distribuindo muito próximo ali do resultado recorrente, nós temos essa tese, né, de fazer sempre uma distribuição reloginho de dividendos. Então, esse novo guidance reflete justamente esse trabalho, que agora nós já temos um outro patamar de resultado recorrente e com isso a gente consegue já projetar sim um aumento na distribuição. Esse guidance, ele considera duas bandas, né, a inferior de 52 centavos e a superior de 57, sendo que o nosso recorrente está em 0,54. Então, o 0,57 seria um cenário onde a gente conseguisse realizar mais ganho de capital, que é o que se espera para o ano, né, com essa volta muito possível da precificação dos fundos, e 0,52 se tiver alguma questão dentro do caminho onde a gente tenha que distribuir um pouco abaixo do nosso resultado recorrente. E acho que vale a gente mencionar, já que a gente está falando sobre esse resultado recorrente, o próprio resultado de 2025 versus 2024 já tinha sido aumentado, né? A gente já tinha feito um aumento de 6% do resultado recorrente entre 24 e 25, né? Então isso no último ano já foi um aumento importante e a gente está olhando agora outro aumento para o próximo ano, a gente tentando, sempre buscando para o investidor essa melhoria da renda dele, né? Exatamente, sim. E não só a gente teve esse aumento de resultado ao longo do ano, como isso também acabou se refletindo numa maior apreciação da carteira versus o IFIX. Então, todo esse trabalho que nós fizemos resultou ali numa performance do fundo de praticamente 24,5% no ano, contra um IFIX que subiu 21,1%. Então, agora para esse ano, a gente busca justamente essa segunda pernada aqui de entrega de resultado para os cotistas. Bom, legal. Então a gente falou bastante sobre 25, cabeça para 26. A gente encerra agora o vídeo sobre dezembro do RBFF, agora o nosso Mundo Estratégia Imobiliária de cara nova. Deixem aqui seus comentários, dúvidas. A gente está todo mês aqui para poder ler e tirar todas as dúvidas de vocês. Muito obrigada e até a próxima. Muito obrigada.